ouvintes da Cacau FM e Bicário Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam de casa por meio das redes sociais da nossa paróquia, devotos e devotas do Bom Jesus da Lapa que se preparam para mais uma romaria, para mais um retiro espiritual, para mais um encontro com o Bom Jesus e a Mãe da Soledade. Casais que hoje vieram com o objetivo de formar-se um pouco mais para a missão de cuidar dos casais, cuidar das famílias por meio do serviço SCC. Celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum e a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos traz grandes ensinamentos. O Evangelho dá continuidade às parábolas de Jesus acerca do reino dos céus. Jesus continua a falar sobre o reino dos céus através de parábolas, mas hoje Jesus não fala às multidões. Jesus reserva essas 3 pequenas parábolas para falar com os seus discípulos. Jesus fala diretamente com os seus discípulos e apresenta, por meio dessas 3 parábolas, um comparativo acerca do reino dos céus. Mas antes de aprofundarmos um pouco sobre este evangelho, precisamos também compreender, caríssimos irmãos e irmãs, o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Na primeira leitura no livro dos Reis, nós encontramos que por meio dos sonhos, Deus fala aos seus eleitos. Nas Sagradas Escrituras, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, os sonhos sempre foi um meio privilegiado de Deus falar com algumas pessoas. E aqui a gente lembra que Deus falou em sonhos com algumas no Antigo Testamento, hoje falou com Salomão, mas no Novo Testamento tem uma pessoa, um personagem bíblico, que ele se destaca entre tantos outros que ouviu Deus pelo sonho, que é justamente o patrono da igreja, São José. Então Deus que fala através dos sonhos com os seus eleitos. E hoje então, na eleição de Salomão, para dar continuidade no governo de Israel, em sonho Deus o visita e diz: pede o que desejas e eu te darei. E neste sonho, Salomão então faz uma oração: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus então disse: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, riqueza, ou até mesmo morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Amados irmãos e irmãs, o que nós temos pedido a Deus? Será que as nossas orações têm sido agradáveis ao Senhor? De que maneira nós nos aproximamos de Deus e o que nós pedimos a Ele? Por meio da experiência de Salomão,
fica muito claro para nós hoje o que agrada a Deus. O que é que chega ao coração de Deus como oração quando nós nos colocamos na sua presença. Salomão tinha tantas coisas a pedir, mas ele pede a Deus apenas uma coisa, um dom especial, sabedoria, para que ele pudesse discernir, governar e discernir entre o bem e o mal. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos nos colocar na presença de Deus e sempre pedir a Ele esses dons que nos edificam aqui na terra e nos constituem em discípulos do seu Filho, nos preparando então para um dia alcançar os reinos do céu. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor também, assim como Salomão, que nos conceda essa sabedoria, pois vivendo no mundo que nós estamos inseridos, onde existe tantas coisas, tantos desafios, tantos caminhos são nos apresentados, nós necessitamos dessa sabedoria divina para discernir o que é bom, o que agrada a Deus e aquilo que é mal, e que se nós enveredar por este caminho, pode nos distanciar do reino dos céus. Por isso hoje, nessa primeira leitura, nós aprendemos com Salomão como devemos pedir a Deus, o que devemos pedir a Deus e como então devemos nos direcionar a Ele. Pedir ao Senhor os dons, para que, revestido desses dons, nós nos coloquemos sempre nesse caminho de santidade. E aqui nós lembramos que pelo sacramento da crisma, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Deus, pela ação do Espírito, nos concede esses 7 dons, e um deles é justamente a sabedoria. Nós recebemos, caríssimos irmãos e irmãs, os dons do Espírito para viver bem e nos tornarmos bons cristãos nesse mundo. Por isso, todos aqueles que são crismados, já traz no seu coração e na sua alma esses dons que o Espírito Santo confere a todos nós. Por isso necessitamos deste sacramento. Por isso devemos buscar viver as graças do sacramento da igreja, pois por meio desse sacramento nós somos revestidos dos dons de Deus, revestidos das bênçãos do céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta manhã que nos conceda essa graça de reanimar em nós os dons já recebidos, que possamos caminhar nesse mundo atentos para isso. Já temos esses dons, precisamos então que ele seja reavivado em nossos corações, para que assim vivamos nesse mundo discernindo entre o bem e o mal. E Jesus então, ao falar aos seus discípulos, por meio dessas 3 pequenas parábolas, 2 delas ele nos mostra que existe, caríssimos irmãos e irmãs, no reino de Deus um tesouro escondido. Ele faz essa comparação e mostra que um homem que encontra um tesouro escondido no campo, vende tudo o que tem para adquirir aquele campo onde ali se encontrava o tesouro escondido. Não sei se vocês perceberam, mas Jesus disse, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Quando nós descobrimos que no reino de Deus existe um tesouro, nós também devemos abrir mão de tudo para conquistar esse campo. E lá, caríssimos irmãos e irmãs, o campo aqui é comparado ao reino de Deus. E no reino de Deus nós encontramos a nossa salvação. No reino de Deus nós encontramos a paz. No reino de Deus nós encontramos Jesus Cristo, que veio para salvar toda a humanidade. Por isso,
ele vende todos os seus bens, porque agora ele sabe que o maior tesouro que ele precisa conquistar é justamente estar na presença de Deus por meio do seu Filho Jesus. Por isso, então, o tesouro escondido é Cristo Jesus, que espera por todos nós. Assim como a pérola preciosa, dentre tantas pérolas que nós temos nesse mundo, uma se destaca. E essa pérola é justamente Jesus Cristo. Nós sabemos que os filhos são pérolas na vida dos pais, que a família é uma pérola na vida daqueles que compõem a família. Tantas coisas é considerada como pérolas, mas uma se destaca. E essa pérola preciosa, essa grandiosa pérola, é justamente Jesus, que deve estar no centro da nossa vida, no centro da nossa história. E por isso, então, não é que vamos abrir mão de todas essas pérolas pequenas, mas nós saberemos discernir que a pérola essencial para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa eternidade, é justamente Cristo Jesus. Por isso eu devo buscar conquistar essa pérola. E de que maneira, caríssimos irmãos e irmãs, nós conquistamos esse tesouro escondido no campo, essa pérola preciosa? São Paulo hoje nos diz de maneira muito bela: irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Logo, caríssimos irmãos e irmãs, tudo convém, tudo contribui, tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para a salvação. Logo, para que um dia possamos conquistar o tesouro escondido, a pérola preciosa, nós precisamos de uma única coisa: amar a Deus, como Ele mesmo nos ensina nos 10 mandamentos e coloca como primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse tesouro escondido, essa pérola preciosa, é justamente o seu Filho. E se nós o amamos em primeiro lugar, se Ele está acima de todas as coisas, então, caríssimos irmãos e irmãs, por meio do amor que nós nutrimos para com Deus, nós então vamos conquistando a cada dia esse tesouro escondido e essa pérola preciosa. Por isso devemos nos perguntar: como está a minha experiência de amor para com Deus? E onde está o termômetro para dizer que eu verdadeiramente amo a Deus? O termômetro para dizer que eu verdadeiramente amo a Deus está no quanto eu amo o meu irmão. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, o termômetro para cada um de nós. Se em nosso coração nós nutrimos o amor, nós nutrimos a solidariedade, nós nutrimos, caríssimos irmãos e irmãs, a caridade para uns com os outros, isso vai sendo para nós o termômetro de quanto nós estamos amando a Deus. Pois o próprio Jesus disse isso em uma outra ocasião, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, condição para que de fato possamos amar a Deus é o quanto nós amamos os nossos irmãos e estamos envolvidos com a promoção do seu bem. Precisamos, enquanto comunidade cristã, nos cuidar, nos zelar uns para com os outros. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a última e pequena parábola de Jesus hoje, quando ele fala da escatologia, do final dos tempos, fazendo um comparativo com uma rede lançada ao mar, onde recolhe peixes bons e não tão bons. E ele vai justamente dizer: assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes.
E depois pergunta aos discípulos: compreendestes tudo isto? Os discípulos então compreendem. De fato, quem será elevado, recolhido ao reino dos céus? Aqueles que são justos, que praticam o bem, que praticam a justiça e vivem inteiramente voltados para Deus. Os demais, os outros, caríssimos irmãos e irmãs, por essa pequena parábola de Jesus, já tem um fim definido: viver longe, afastado de Deus eternamente. Mas tem um versículo aqui que muitas vezes nós não compreendemos, quando Jesus acrescenta: assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vejam que Jesus está falando do mestre da lei. O mestre da lei, caríssimos irmãos e irmãs, são homens conhecedores das sagradas escrituras, homens que pregavam a palavra de Deus. Mas Jesus assegura aos discípulos que esses podem ser um bom pai de família se colocar no caminho do discipulado do reino dos céus, porque quem se coloca nesse caminho do discipulado são aqueles que reconhecem Jesus como mestre, pois o reino dos céus se faz presente entre nós justamente por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Então aquele que já é mestre da lei, que prega a palavra, que vive os ensinamentos das Sagradas Escrituras, no momento que ele começa a crer e ver que Jesus é o Filho de Deus, é o reino de Deus entre nós, então, ele não só continua a cuidar da sua família por meio dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, mas agora as coisas novas apresentadas por Jesus acrescenta também na sua vida. Que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, neste dia, pedir ao Senhor essa graça, que nos conceda os dons do Espírito Santo, e que nós possamos todos os dias tirar coisas novas e coisas velhas do nosso tesouro. Que nós que já temos uma caminhada, uma experiência profunda de igreja, não esqueçamos que sempre Jesus traz algo novo para a nossa vida. Não estamos prontos para entrar no céu, ainda precisamos aprender muito. Por isso, já temos muito conhecimento do reino de Deus, mas Jesus continua trazendo muitas novidades para todos nós. Então, esse novo que nós tiramos do tesouro é quando nós continuamos a buscar o Senhor Jesus enquanto vida aqui nós estivermos. Por isso, hoje, muitos de vocês estão indo visitar o bom Jesus, e ali vocês vão justamente fazer essa experiência. Uma vez por ano, vão ali, nesse encontro com o bom Jesus, tirar coisas novas para acrescentar o seu caminho de santidade. Abra os ouvidos, escute atentamente as homilias, as pregações dos senhores bispos que ali estarão. Vivam o seu momento de encontro com o bom Jesus dentro daquela gruta tão bonita. Visite a Mãe da Soledade. Não vão para lá como turistas, mas vão para lá como homens e mulheres que querem voltar de lá cheios de Deus, e querem fazer uma experiência verdadeira com aquele que disse que tem a água que jorra para a vida eterna. E nós sabemos que os nossos irmãos e irmãs, uma vez por ano, buscam beber desta água para continuar firmes na caminhada rumo ao céu. Que Deus conceda a vocês uma boa romaria e uma boa experiência com o bom Jesus, e que voltem de lá totalmente renovados para continuar essa caminhada em direção ao reino definitivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.